Isso aí, boa noite, nada. Agora sim, é isso aí. Boa noite para você que me acompanha através do Quai. Meu nome é Thiago Macedo e eu estou começando o nosso giro de notícias de hoje. As notícias estão tomando uma parte da minha cara, então peraí. Opa, eita, vou desligar a câmera, quer ver? Olha aí, vamos devagarinho, a gente vai ajustando. Vamos lá. Agora sim, tudo bom. Vamos ver. Oi, pronto. Tirei agora o meu rosto de cima da notícia. Como eu ia falando, meu nome é Thiago Macedo e a gente está começando aqui nossas notícias do dia para trazer para você tudo que rolou nesse dia, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, e nós vamos dar uma passada aqui nas principais manchetes do dia para trazer para você informação a respeito de tudo um pouco. Vamos passar sobre tudo um pouco, falar sobre política, futebol, sobre atualidades em geral. Então, para você que está com a gente, que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Deixa eu ver, até já tá tudo ok, só para confirmar se estava tudo transmitindo ok lá também na nossa plataforma do Quai. Você que está com a gente no Quai, estamos voltando às nossas transmissões de notícias no padrão normal, né? No padrão finalmente. Finalmente estamos podendo voltar para esse padrão, que é o padrão que eu mais gosto de transmitir notícias. Então, para começar, vamos já trazer aqui, deixa eu inverter a posição, me colocar aqui pequenininho, deixar as notícias em destaque, porque os destaques com certeza são a parte mais importante. Para você que está vendo, deixa eu colocar o banner para a galera poder ir acompanhando aqui. Tem uma dica bem interessante. Para você que está vendo a informação pequena aí na tela, se você clicar no canto inferior, deixa eu colocar minha cara grande aqui, só para dar essa informação inicial. Aqui no cantinho da sua tela aqui, você vai conseguir, tem um símbolozinho do quadradinho. Se você clicar nele, você vai conseguir assistir a nossa live em tela cheia. Então você vai ver as informações no seu celular inteiro, na tela toda do seu celular. Então, se você está vendo pequenininho ali, a imagem pequenininha às vezes fica ruim de ver, né? Fica ruim de enxergar. Tudo bem que você não está aqui para ver minha cara, nem eu estou aqui para ver minha cara, por isso que eu me deixo aqui bem pequenininho. Então, para você que está aí, que quer ver os destaques, quer ver as principais notícias e quer acompanhar também as manchetes, dou essa dica, vai lá no cantinho, clica lá no cantinho e maximiza a sua tela para poder acompanhar tudo em destaque. Principais notícias do dia, começando hoje com Rodrigo diz que Real Madrid já imaginava a eliminação do Flamengo. Olha aí, aquela pitadinha que já tinha se começado, né? Que já se começou no dia anterior. Então vamos trazer a notícia inteira aqui para você que está nos acompanhando. Rodrigo diz que o Real Madrid venceu o Al-Ahly por 4-1 nessa quarta-feira, dia 8, e chegou à final do Mundial de Clubes. O adversário será o Al-Hilal, que eliminou o Flamengo um dia antes em uma partida que surpreendeu muita gente, mas não os merengues. Em uma entrevista na zona mista, após o triunfo do Real, o atacante Rodrigo, que anotou um gol na partida, afirmou que os espanhóis já contavam que não enfrentariam o Flamengo na decisão, mesmo antes da eliminação dos cariocas. O rubro-negro perdeu por 3-2 para os sauditas. Abre aspas para Rodrigo, fala do Rodrigo nesse momento. Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando mesmo no Al-Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo. E foi o que aconteceu. Vai ser um jogo difícil e vamos tentar ganhar, disparou Rodrigo. Após a conquista da Conmebol Libertadores, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, puxou um coro provocando os espanhóis para o Mundial com a frase: Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Questionado, Rodrigo admitiu que a música daria ânimo ao Real em caso de confronto diante dos cariocas. Esse vídeo é anormal. Desculpa, perdão.
abre aspas, para o Rodrigo, esse vídeo é normal, é do futebol. Depois que ganha um título, tem um momento de euforia. Não vejo como provocação, vejo como coisa legal do futebol. Claro que motiva mais o outro time. Motivou a gente caso jogasse contra o Flamengo. Finalizou o Rodrigo, que você vê aí na tela. Real Madrid e Al Hilal se enfrentam no sábado, às 15 horas e 30 minutos, pela final do Mundial. Já o Flamengo disputa o terceiro lugar contra a equipe do Al Ahly no mesmo dia, às 12 horas. Ou seja, preliminar Flamengo e Al Ahly, 12 horas, 15 e 30, a Real Madrid e Al Hilal. Vamos aos detalhes. O jogo do Flamengo e Al Hilal especificamente. O jogo começou desfavorável para o Flamengo, já de cara, logicamente. Vou deixar aqui o Rodrigo, deixa eu dar uma diminuída aqui, uma reduzida aqui na tela, pronto. O jogo começou desfavorável para o Flamengo, para a equipe do Flamengo, né? Isso aí foi óbvio. O Flamengo, com 4 minutos, já estava perdendo por 1-0. Tinha feito uma penalidade numa jogada ali meio escabrosa da defesa flamenguista, que culminou aí com o pênalti. Mas conseguiu se recuperar, conseguiu correr atrás do resultado, conseguiu ir atrás, ir para cima da equipe do Al Hilal e conseguiu igualar, não só igualar, mas conseguiu ter superioridade numérica no jogo, no primeiro tempo. Eu acredito que se eu for procurar as estatísticas dessa partida, não vou fazer isso agora com o programa já rolando, com a nossa live já no ar, mas eu acredito que se a gente for fazer esse experimento, isso vai ter um resultado bem interessante, justamente por conta dessa questão. O Flamengo conseguiu, sim, ser superior à equipe do Al Hilal, porém, a equipe do Al Hilal ainda tinha ali os seus lampejos, né, os seus contra-ataques. Aí veio, na minha opinião, o ponto negativo. Não vou dizer que foi culpa do jogador, não vou especificar dessa forma, que seria uma leviandade, seria até uma sacanagem minha com o jogador. Mas foram 2 decisões erradas do Gerson que afundaram de vez ali a tentativa do Flamengo, né, de continuar nessa partida. Lógico que existia, além do Gerson, existiam mais 10 jogadores com a camisa rubro-negra. A gente não pode sair dessa questão em momento nenhum. Então, a partir disso, quando eu falo desses 2 lances, eu vou falar de 2 decisões erradas que ele teve pontuais, mas não de 2 decisões que o colocam como culpado por essa derrota. Nesse ponto, especificamente, o primeiro lance foi a decisão dele de, dentro da área, tentar cavar um pênalti. Se ele tivesse continuado naquele lance, talvez ele tivesse sofrido realmente o pênalti. O zagueiro foi totalmente atabalhoado, perdão pela palavra. O zagueiro, ele foi sem ter ideia do que ele estava fazendo. Ele chutou o vento primeiramente e depois ele tentou ali, na hora que ele foi pisar no chão, ele poderia ali muito bem pisar no pé do Gerson e ali seria um pênalti normal. Porém, o Gerson, ele já foi com a perna esticada. Aquela perninha esticada dele ali, meu amigo, não tem juiz no mundo que marque mais hoje em dia, não. Esticou a perna para pular no pênalti, esticou a perninha, o juiz já tá de olho ali. Só se o VAR pedir para ele revisar. Se não pedir, e não pediu, como não pediu, Gerson tomou um amarelo. Primeiro erro do Gerson, justamente porque esse erro não só acabou com um ataque promissor do Flamengo, e acabou também aí amarelando um dos jogadores bases da defesa do Flamengo, porque a defesa a gente sabe que começa ali já na primeira linha do meio de campo. Em seguida, ouvi um barulho aqui, desculpa. Em seguida, a equipe do Al Hilal teve mais uma chance de contra-ataque, e nesse contra-ataque o Gerson tomou a sua segunda decisão errada. Ele foi para um combate ali de uma forma displicente, e uma bola que já tinha sido tomada pelo Davi Luiz, ele acaba pisando no jogador. Ali, o pisão que era para ele ter tomado, ele deu dentro da grande área. De primeiro, o juiz não viu. Aí vamos para o contraponto do que não aconteceu no lance do Flamengo. No lance do Flamengo, ele esperava que o VAR marcasse alguma coisa, o VAR não marcou. No lance do Al Hilal,
se esperava que o VAR não marcasse, mas o VAR marcou. E houve o pisão dele em cima do jogador do Al Hilal, do camisa 10 do Al Hilal, que não sei se ele tem esse futebol todo, mas jogou todo esse futebol para sofrer 2 pênaltis e fazer um gol na equipe do Flamengo. Então, com isso, o time do Al Hilal conseguiu aí o seu segundo pênalti e ainda conseguiu a vantagem numérica no jogo. A vantagem numérica do Al Hilal contra a equipe do Flamengo fez com que o time flamenguista precisasse se movimentar mais. Na volta do segundo tempo, aí vem uma questão que aí vai de opinião. Muita gente criticando o Vitor Pereira por ter tirado a Arrascaeta e Everton Ribeiro, por ter feito as trocas lá do meio de campo. Ele teria que fazer mudanças no meio de campo. Não sei, não vou julgar certo e errado nisso aí, porque até o ponto onde eu consigo ver, isso aí não foi o que comprometeu. Até esse ponto, né? Mas o Flamengo realmente já não tinha mais criatividade, já não tinha mais já não conseguia mais chegar lá na frente, já não conseguia mais criar com tanta facilidade. E houve também aí um outro ponto crucial, que o técnico do Al Hilal entendeu o que estava acontecendo principalmente do lado esquerdo da equipe do Flamengo com o Ayrton Lucas, e simplesmente colocou o Michael, abriu o Michael lá do lado esquerdo e vai ficar -1 para cada lado. Vai ficar um correndo atrás do outro. Quem correr mais aí ganha. E aí, um para o lado e um para o outro conseguiu fazer uma jogada. O Michel conseguiu fazer uma jogada em velocidade que, no desenrolar dessa jogada, acabou culminando aí com o terceiro gol do Al Hilal. E o Ayrton Lucas conseguiu fazer uma grande jogada também pelo lado esquerdo, com uma jogada em velocidade. Para se sobressair, é importante conhecer os seus pontos fortes e fracos, se preparar bem para cada desafio e entender a visão estratégica. Tá entrando no meio da minha... falando aqui no meio da minha live? Vai entrar comercial na live dos outros. Desculpa. Voltando para o raciocínio, Ayrton Lucas, numa jogada pela esquerda, conseguiu ali também tramar a jogada que culminou com o segundo gol do Pedro e botou ali ainda uma fagulhazinha, né, na tentativa do Flamengo, mas aí já não tinha mais possibilidade da equipe flamenguista. O Flamengo já não tinha mais o fator tempo. Mas o juiz deu pouco acréscimo. Beleza, mas teve 90 minutos, meu irmão. 90 minutos. Teve 90 minutos para correr atrás. Mas tudo que a gente for falar de a mais agora é desculpa. O que tinha para ser feito era para ser feito em 90 minutos. Não era para ser feito em acréscimo, não era para ser feito em prorrogação, não era para ser feito não, era para ser feito em 90 minutos. O Flamengo tinha time para ganhar em 90 minutos. O Flamengo tinha time para virar aquele jogo em 45 minutos. O Flamengo tinha time para tudo aquilo. Mas em um momento de 2 decisões erradas do Gerson, o Gerson acabou sendo expulso e o Flamengo ficou com 1 a menos, não conseguiu se recuperar disso. O Al Hilal conseguiu catimbar o jogo quanto pôde, e com isso o time do Flamengo ficou de fora da final do Mundial de Clubes, e é mais um dos brasileiros que entra para a lista de clubes aí que não consegue passar para a final, que não passa da primeira fase do Mundial de Clubes. Lembrando que antes a gente entrava antes, né? Agora a gente entra já na semifinal. Complicada essa situação especificamente do Flamengo pelo seguinte: agora a gente começa a tentar analisar de quem é realmente a culpa dessa história, porque a equipe do Flamengo é um time monstro. Isso não é um segredo para ninguém, isso não é um fator a se questionar, um fator a se perguntar, um fator a se colocar como não, é uma dúvida, talvez seja bom, talvez não. O Flamengo no papel é dos melhores times, se não o melhor plantel do Brasil, disputando ali de perto com o Palmeiras. Mas a questão agora passa a ser justamente a seguinte: o time do Flamengo, de quem é o erro nessa história? O Flamengo tinha três finais nesse início de ano,
veio do ano passado com 2 títulos, certo? Saiu do ano passado com 2 títulos, veio para esse ano com 3 finais já garantidas para a próxima comissão técnica, ou seja, a comissão técnica que já entrou com 3 finais garantidas, e dessas 3 finais garantidas já se perdeu 2. E aí, de quem é a culpa nessa história? Quem é o ponto X, né? Quem é o ponto-chave dessa história? Para quem vai se dar esse boleto? Vai ser para o técnico? Vai ser para a comissão técnica? Vai ser para a diretoria? Vai ser para o time? Ontem, quando eu estava falando sobre isso aqui na live também, o parceiro do futebolista.com estava até com a gente e estava dizendo que, na opinião dele, é 70% da diretoria, 20% comissão técnica e 10% dos jogadores. Acho uma divisão bem honesta, bem justa até. Mas eu colocaria tudo na conta da diretoria. Colocaria tudo na conta da diretoria e eu explico ainda o porquê. Eu peço desculpas, eu estou olhando para baixo aqui só enquanto eu compartilho a live com as outras pessoas para poder trazer mais gente para cá também na nossa live nesse momento. E já eu começo a mandar aqui também uma boa noite para a galera que está com a gente. E tem outros detalhes também nessa história, né? O Vitor Pereira, por exemplo, como é que a gente vai culpar o Vitor Pereira dentro de uma situação que, na minha opinião, na minha singela, sincera e humilde opinião, foi uma situação completa de completa antiética da equipe, da diretoria, na verdade, do Flamengo. Como assim? Há quem lembre, há quem não lembre que a equipe do Corinthians era quem ia contratar o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira simplesmente deu o famoso migué. Já ouvi falar do migué? Migué é aquele... como é que eu posso traduzir dar o migué? Fez que foi e não foi. Ele disse que estava com um problema sério na família e que precisava de um tempo para resolver esse problema antes de poder ir para o Corinthians e que possivelmente não conseguiria assinar esse contrato. Deixa eu até dar uma conferida aqui como é que está o nosso áudio nesse momento. Pronto, perfeito. Tudo ok aqui com o áudio. E aí, nisso, se imaginou que era uma situação real, uma situação onde ele estava sendo uma pessoa honesta, né? Onde o Vitor Pereira estava sendo honesto com o seu clube, com o clube que estava tentando contratá-lo. Só que se descobriu logo em seguida que não, né? Que na verdade o que ele queria era dar um chute na bunda do Corinthians, não sabia como dizer. Aí inventou, entre aspas, né? Porque, salvo engano, a sogra dele realmente tinha os problemas de saúde, mas ele não precisava. Se ele não precisou passar esse tempo para o Flamengo, ele não precisava passar esse tempo para o Corinthians. Então, houve essa questão de quebra de ética aí entre a diretoria do Flamengo com a diretoria do Corinthians, onde o dinheiro falou mais alto, logicamente. O Vitor Pereira foi para onde ele achou que o Cacau ia ser mais garantido, né? E agora a gente vê aí que essa decisão talvez não tenha sido uma decisão tão embasada, tão sonora, uma decisão tão correta. O Vitor Pereira vai agora estar amargando aí já a sua segunda decisão perdida. Vai agora para uma decisão de terceiro e quarto colocado do Mundial, que, caso perca, já coloca aí também o seu nome em xeque. Ele já vai começar a ser questionado, com certeza. E se perde mais uma decisão aí, meu amigo, aí vai ser a hora que vai começar a valer até Carioca, viu? Vai começar a valer até Carioca para o Flamengo. Porque até o ano passado Carioca não valia, não. Pois é. Carioca não valia, vai começar a valer até Carioca agora. Deixa eu mandar um alô aqui para Eduardo e a Vitória, que estão com a gente aqui na nossa live no
no Quai. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco. Falando agora sobre terremoto na Turquia, vamos trazer as principais manchetes que falam a respeito deste assunto. Lógico, passando por todos os meios de notícias. Pelo G1, terremoto na Turquia. A indignação pela resposta do governo à tragédia. No Estadão, mais de 11 mil mortos pelos terremotos entre Turquia e Síria. O UOL confere. Não sei se vou viver. Jovem sírio grava vídeo debaixo dos escombros. SBT News. Número de mortos passa de 7 mil na Turquia e na Síria após terremotos. Essa notícia dada ontem no SBT Brasil. Vamos para a cobertura completa para acompanhar tudo que temos de notícias a respeito deste assunto e a repercussão política no Twitter do presidente em exercício, do presidente Lula. Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos os que perderam suas casas nessa tragédia. Informação importante, chegou a 7,8, ele falou da magnitude do terremoto, terremotos de 7,8 na escala Richter, essa escala que mede quanto se tremeu, né? quanto foi aí o impacto do terremoto. Do deputado Fabiano Contarato. Meu pensamento e oração estão com familiares de famílias das vítimas do forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira. Sigo acompanhando as atualizações sobre novas vítimas e sobre o resgate de pessoas desaparecidas. Isso ele comentando aí a respeito da notícia da revista Veja, de uma reportagem, na verdade, né? Nildo Tato, na reconstrução do Brasil. Triste, a Turquia amanhece sob escombros de um terremoto que causou mais de 1.200 mortes, agora a gente já tem esse número atualizado para mais de 7 mil, e destruiu a região central do país. Solidariedade ao povo turco. Eduardo Braga. A vida brotando da morte, da destruição. Emocionante demais. Minhas orações para turcos e sírios nesse momento de dor. Em resposta do Eduardo Braga a uma notícia do UOL, que fala sobre um bebê que nasce órfão sob os escombros. Ainda sobre a cobertura, na CNN a manchete foi: brasileira na Turquia relata insegurança e medo de novos terremotos. No UOL, terremoto, menina síria de 7 anos protege irmão em escombros. Gazeta Zero Hora, imagem de pai segurando a mãe de filha morta em terremoto na Turquia expõe drama da espera por resgate. R7.com, mulher dá à luz sob escombros na Síria e criança é resgatada ainda com cordão umbilical. Nesse tem inclusive a foto da criança. Deixa eu ver se a imagem é apropriada para a gente trazer aqui na live, né? Eu acredito que não haja... Não, assim... É melhor não, mas... se você tiver a possibilidade, procure, as imagens, são emocionantes. Turquia e Síria. Número de mortos em terremoto passa de 7.800. Na Folha de São Paulo, imagens de satélite mostram destruição causada por terremoto na Turquia. Veja antes e depois. Correio Brasiliense. Bebê é resgatado de escombros com cordão umbilical ligado à mãe morta. Pelo G1, terremoto na Turquia entenda as chances de sobrevivência de bebês e crianças. Médicos Sem Fronteiras, MSF amplia atividades no noroeste da Síria para atender vítimas de tremor. Vamos dar uma olhada, vamos trazer
o Médicos Sem Fronteira aqui na tela da nossa live nesse momento, dando boas-vindas ao pessoal que está com a gente. Felipe da Silva, muito obrigado por estar conosco na nossa live. Lembrando que você que entrar no Médicos Sem Fronteiras, você tem aqui no canto superior direito a possibilidade também de fazer a sua doação às campanhas dos Médicos Sem Fronteiras. Após fortes terremotos que atingiram o sul da Turquia e o noroeste da Síria nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, os Médicos Sem Fronteiras, que já estavam presentes dando apoio à população daquela região da Síria, mobilizou sua equipe junto com parceiros locais para responder às crescentes necessidades da região. Até agora, as Nações Unidas confirmaram mais de 9.000 feridos e 2.300 mortos nos dois países, de acordo com as primeiras estimativas. Infelizmente, um dos funcionários dos Médicos Sem Fronteiras, foi encontrado morto sob os escombros de sua casa em Idlib, na Síria. Outros colaboradores perderam parentes. Aqui, nessa imagem, a gente tem a visão de onde foi o epicentro do terremoto e de por onde ele se espalhou, né? O centro da imagem vermelha é exatamente onde foi o centro do terremoto, e ao redor, essa parte mais clarinha ao redor, são as regiões onde ele ainda foi sentido. As necessidades são muito intensas no noroeste da Síria, pois esse terremoto adiciona uma camada dramática para as populações vulneráveis que ainda sofrem após muitos anos de guerra, acrescenta o médico que está dando entrevista. As enormes consequências desse desastre exigirão um esforço de ajuda internacional que esteja à altura da escala. Realmente é uma situação muito complexa, né? Médicos Sem Fronteira continua em contato com as autoridades locais do noroeste da Síria e com as autoridades da Turquia para estender nosso apoio para onde for necessário. Estamos atualmente avaliando a situação e a necessidade em Idlib, no norte de Alepo e no sul da Turquia, para ampliar a nossa resposta, já que o número de mortos e feridos está aumentando a cada hora. E isso é outro detalhe também, outra informação que precisa ser passada com importância, é que quanto mais se demorar, mais se perde a possibilidade de se encontrar pessoas vivas, né? Pessoas vivas lá nos destroços. Sobre os garimpeiros e Yanomamis e os povos Yanomamis. Agentes da Força Nacional, agentes rendem garimpeiros em fuga do território Yanomami. Dá uma olhada. Ver se é possível trazer a notícia. Na ação, os agentes fizeram apreensões e destruíram um avião. Espera aí. Um avião, um trator e a estrutura logística dos garimpeiros. Vamos agora trazer a nota completa, o vídeo completo aqui. Momento aí que a gente vê eles sendo rendidos. 7 de fevereiro, às 12 horas. IBAMA, FUNAI, Força Nacional de Segurança Pública. E Força Nacional de Segurança Pública. Você vai acompanhar a gente no barranco ali junto àquela voadeira agora. Interessante ver a situação, né? Tudo bem, os garimpeiros eles estão ali tentando o seu próprio sustento, mas isso não pode ser feito de forma predatória, né?
vadeira aqui com provisões aqui do garimpo, vários garimpeiros, materiais que estavam descendo o rio, encontraram aqui as forças do Estado. Essas imagens mostram agentes da Força Nacional rendendo garimpeiros. Espera aí, minha gente, vamos com calma, vamos devagar. Rendendo garimpeiros em fuga na terra indígena Yanomami. A ação faz parte da operação em conjunto com a FUNAI e IBAMA, que destruiu equipamentos, apreendeu estrutura logística e bloqueou acesso aos acampamentos na área tomada pelo garimpo. Na imagem que nós assistimos agora, os fiscais percebem a embarcação com garimpeiros que recebem voz de parada. Eles são abordados pelos agentes com a Força Nacional Armada. Na embarcação havia suprimentos que estavam sendo levados aos acampamentos, como alimentos e gasolina. Com a fiscalização, o acesso aos insumos básicos foi dificultado. O vídeo mostra os agentes no rio em uma embarcação flagrando garimpeiros. Desde a última quarta-feira, dia 1º, garimpeiros iniciaram a ação de fuga do território para escapar da ofensiva do governo federal. O meio aéreo, mais usado por eles no transporte, está sob fiscalização da aeronáutica. Com isso, eles vêm tentando fugir em embarcações. Vamos ver aqui a segunda etapa. Opa, mais um merchan do... Pronto, agora temos o vídeo. Parou! É o mesmo Parou vídeo? todo mundo! Retorna agora! O mesmo vídeo que nós vimos no começo. Então vamos já para a próxima manchete. Voltando para as nossas manchetes. Só finalizando aqui, trazendo outras manchetes a respeito das notícias sobre Yanomamis e garimpeiros. A pé e de barco, garimpeiros fogem da terra Yanomami após o governo impedir garimpo na região. Essa reportagem aqui contém algumas fotos, vamos ver se são fotos apropriadas para a gente trazer aqui também para a nossa live, para o nosso pessoal que está aqui acompanhando nesse momento. Vamos acompanhar. Eu acredito que não tenha nada demais aqui. A pé e de barco, garimpeiros fogem da terra Yanomami após o governo impedir o garimpo na região. Deixa eu ampliar para vocês ficarem aqui com a visão maior da reportagem. Os garimpeiros deixaram a região antes da operação do governo nessa quarta, dia 8. A ação apreendeu armas e 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Os garimpeiros deixaram os garimpos ilegais na terra Yanomami depois do anúncio do cerco do governo para tentar impedir a exploração no território indígena. A fuga aconteceu a pé, de barcos e em carros. Na operação dessa quarta-feira, o governo federal destruiu um avião, um trator e estruturas usadas pelos garimpeiros para apoio logístico. Já tinha trazido uma parte dessa informação na última reportagem. Foram apreendidas 2 armas e 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustíveis. A Polícia Federal disse que vai investigar também quem financia o garimpo. Vamos agora às imagens. O pessoal fugindo aqui, fazendo a rota a pé, a trilha a pé lá em Roraima. Não deve ser fácil fazer esse trajeto aí. Mandar um abraço para o grande Célio da Costa Rodrigues, que está com a gente aqui na nossa live. Um grande abraço, muito obrigado por estar conosco. Um prazer ter você aqui na nossa live nessa quarta-feira à noite. Seguindo com as imagens, mais uma imagem aqui de garimpeiros no barco, né, no seu barquinho, passando no seu barquinho. Olha o cachorrinho aqui embaixo, cachorrinho bonitinho. De Malicuia, pegando beco. Garimpeiro deixa a região levando apenas uma bagagem nas costas. Essas fotos panorâmicas são muito lindas, né? Mas infelizmente
Essa parte aqui, a gente sabe que é o que compromete. Mais garimpeiros fugindo. Pessoal de balaclava. Você vê aí que é o pessoal de bem, né? Está aí bem disposto a colaborar. Uma pepita de ouro. Olha aí por que eles estão ali. E é o piloto que trabalha no garimpo ilegal, mostra o ouro extraído do território Yanomami, viu? Não é nem um garimpeiro, é o piloto. Que vários galões de combustível, provavelmente, vamos ver, galões de combustível deixados na região durante a fuga dos garimpeiros. O combustível está tão caro, os caras estão deixando para trás, assim. O garimpeiro aí caminha sozinho na região indígena durante a fuga. Eu posso mandar um azar ao seu? Sinceramente, não me dá pena não, viu? Eu teria pena, tenho pena do trabalhador, tenho pena do... Agora o cara que está indo para lá, sabendo que está errado, e mais nessa situação, irmão, 2 homens deixam o território indígena caminhando. Fotos aí do Edmar Barros, do Agence Press. Olha isso. Garimpeiro em barco durante a fuga. Foto também do Edmar Barros. Edmar também correndo risco grande, viu? Tirando essas fotos, porque tem deles aí que não gosta, não. Voltando para nossos destaques. Divergência no trio de acionistas sobre o futuro das Americanas. Oh, meu Deus do céu. É para ver quem vai ficar mais rico. Suno Notícias. Sem solução concreta nas mãos, Americanas deve apresentar nova proposta aos bancos. Rombo das Americanas provoca discórdia entre seus bilionários controladores. Diário do Centro do Mundo. Valor econômico. Os negócios da Lehman, Teles e Sicupira que não deram certo. Aqui da Tribuna do Norte, aqui do Rio Grande do Norte, terra de onde eu falo. Homem é preso por importunar sexualmente passageira dentro de ônibus em Natal. Ainda tem maluco para fazer isso, meu irmão. Ainda tem doido. 2023 ainda tem doido fazendo isso dentro de ônibus. Ainda tem doido pinel. Oh, meu Deus do céu. Estadão, quer saber se você está envelhecendo bem? Verifique sua força ao agarrar algo. E se estiver tendo problemas, Pilates é uma das soluções. Vamos aos destaques jornalísticos do dia. Do Diário, destaques do Diário. Praia de Iracema, política investiga se houve estupro em caso de sexo filmado. Atos terroristas, 15 cearenses estão presos em Brasília, outros 11 são monitorados. Mercado da bola, Fortaleza acerta a segunda maior contratação da sua história. Jornal Hora, de Florianópolis. Prefeitura alerta para o golpe do falso agente de endemias. Parceria entre Santa Catarina e Estados Unidos. Homem é preso por armazenar pornografia infantil. Aí, meu amigo, se eu já reclamei do caboclo importunando sexualmente no ônibus, esse aí, eu não sei nem o que é que eu digo, viu? Grande Florianópolis, jogo do bicho é alvo de operação. Apreensões somam 20 milhões. Destaques jornalísticos da Gazeta do Povo. 7 políticas de Bolsonaro revertidas por Lula. O Uberbras. As tentativas estatais de substituir aplicativos de sucesso. Opinião da Gazeta. O Lula sindicalista está de volta. Seguindo aqui na Gazeta, no destaque do dia, terra do basquete, caneco de chopp dá lugar à bola em mão de boneco símbolo.
Mercado de trabalho. Cine de Santa Cruz tem vaga para jovens nesta quinta-feira. Santa Cruz, autor de atropelamento, afirma que idosa surgiu repentinamente. Não, claro, com certeza. A idosa brotou do chão. Tribuna Online. Política. Tornozeleira eletrônica é porcaria, diz Capitão Assunção. Pós-terremoto. Bombeiros do Espírito Santo vão ajudar na busca por desaparecidos na Turquia. Boletim de notícias. Veja as principais notícias da tarde dessa quarta no Espírito Santo. O município de Brusque. Moradores registram briga entre 2 homens em Águas Claras. Trânsito no centro. Semáforo de cruzamento apresenta novos problemas após conserto. Limeira Alta. Acidente entre 2 motocicletas deixa 3 pessoas feridas. Aqui do Rio Grande do Norte, agora RN. Lago Azul ficou verde, supercontaminado, segundo a Caerne. Esse Lago Azul... Eu vou abrir o Lago Azul, que é daqui da minha cidade. Vou trazer essa notícia para que vocês entendam o drama que a gente passa com os políticos aqui na minha cidade. Lago Azul, em Parnamirim, está verde. O presidente da Caerne disse que ele está supercontaminado. Durante a coletiva de imprensa, nessa quarta, dia 8, o presidente da Caerne, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, disse que a água do Lago Azul já está super contaminada. Aqui, as fotos do Lago Azul, que agora é verde. A água que aflorou no bairro Nova Esperança, em Parnamirim, durante escavações de uma obra de estação elevatória de esgotos no dia 25 de janeiro, está verde. O presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Caerne, Roberto Sérgio Linhares, disse durante a entrevista coletiva de imprensa nesta quarta-feira que a água do Lago Azul está super contaminada. O presidente da Caerne confirmou que a água está cheia de bactérias que podem ser prejudiciais à saúde. Na última quarta-feira, dia 1º, a companhia confirmou a boa qualidade das águas através de um relatório que mostrou o resultado da análise da água. Abre aspas para o Roberto. Fizemos ontem essa verificação. Aquela água já está super contaminada com bactérias, justamente em função do uso inadequado. Não pode utilizar de forma nenhuma essa água porque vai prejudicar a saúde. É problema de toda a ordem, desde disenteria a problemas de saúde grave. Se continuarem utilizando, as pessoas serão prejudicadas, além do próprio lençol. Ainda na quinta-feira, dia 2, o prefeito de Parnamirim anunciou que o Lago Azul irá se tornar um ponto turístico estruturado no município. Agora deixa eu deixar ele em destaque aqui, o Lago Azul, o Buraco Azul, a Lagoa Azul, seja lá como for que você tenha ouvido falar nessa história, você vai agora entender outro lado dessa celeuma, digamos assim. O que é esta bendita imagem que você está vendo aqui? Estava se fazendo uma obra de saneamento básico aqui na cidade, certo? Uma obra de uma estação elevatória de esgoto. Essa obra de estação elevatória de esgoto, em algum momento, ela bateu em um olheiro. Olheiro são aquelas nascentes de água que quando a gente está cavando em algum lugar, de repente começa a brotar água. Pronto. Essa bendita dessa escavação que estava sendo feita, ela simplesmente bateu. Deixa eu ver se eu consigo abrir só a imagem aqui para não ficar com esse troço atualizando ali, que está dando erro. Pronto, é só a imagem agora. Agora tá de boa. E aí, esse bendito Lago Azul brotou lá maravilhosamente. Estava ele em seu lugar, veio o homem fazer mal. E o que é que acontece? Apareceram 3, 4 vereadores, sei lá,
já com um papel assinado, com não sei o que, querendo ser o pai da obra, que não, porque vamos fazer uma obra de ponto turístico, vai transformar em ponto turístico, vai ser o Caribe parnamirinense, o Caribe nordestino. Jericoacoara vai perder, agora vai ser Parnacoacoara. Só que aí esqueceram de alguns pequenos detalhes nessa história. Tem alguns pequenos detalhes que se perderam no caminho. Primeiro pequeno detalhe. Como é que essa obra estava sendo feita e ninguém tinha feito análise do solo para saber que tinha um lençol freático passando lá embaixo que simplesmente você ia botar um esgoto por cima da água que abastece a cidade. Era isso mesmo, prefeito? Era isso mesmo, Taveira? Cadê os vereadores, os pais dessa obra aí? Era isso mesmo que vocês... É nisso que vocês estão assinando? É? Aí, beleza. Teve em algum momento, algum engenheiro assinou essa obra. Esse engenheiro, ninguém sabe, ninguém viu. Está sumido, desaparecido. Não se dá conta desse engenheiro, ninguém sabe qual é o paradeiro desse bendito, desse engenheiro. Mas a obra ainda segue com a sua, como é que eu posso dizer, não com a licitação, mas com o seu planejamento de gasto em dia, né? Então, nesse período que está se discutindo aí o que é que se vai fazer, já estamos com prejuízo que, salvo engano, está aí beirando 26 milhões. E agora, parte 2. Vai valer a pena? Vocês vão pôr em risco uma parte do lençol freático da nossa cidade, aí, do abastecimento de água limpa da nossa cidade, para fazer esse pontozinho turístico. Para quê? Vocês já iam botar esgoto em cima disso? Era esgoto que vocês iam botar em cima disso? Era esgoto que vocês iam colocar em cima disso? E agora sai do nosso bolso todos os consertos e possíveis remendos necessários a mais esse arrobo político aí que esses benditos estão imaginando na nossa vida. Seridó, a organização promete 17 horas de festa por dia no Carnaval de Caicó. Em Natal, o secretário de Cultura confirma 200 atrações para Carnaval. Fórum Bolsonarices. Polícia investiga. Eu não contrato preto, gorda e viado. Cabeleireiro criminoso. Vídeo. Deputado bolsonarista ataca Bahia. É um Haiti, tudo sujo. Medo de ser caçada. Mansa Carla Zambelli retorna ao Twitter. Vamos agora para notícias Brasil. Alagamentos, corredeira e desabamentos. Fotos do temporal desta terça-feira no Rio. Vamos para a manchete do O Dia. Devido a fortes chuvas, a gravatinha aqui, devido a fortes chuvas, o município chegou a entrar em estado de alerta, o quarto numa escala de 5 em gravidade. Temos aqui algumas imagens. Desabamento da Chácara do Céu, comunidade na zona norte do Rio. Uma casa desabou e vitimou uma menina de apenas 2 anos. Que pena.
Vista do alagamento na rua Camerino, região central do Rio de Janeiro, após o temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira. Foto de José Lucena, The News, Estadão, conteúdo. Comunidade de Nova Holanda, o menino encontrou um filhote de jacaré nadando no córrego que transbordou. E é corajoso, viu? O boy pegou na mão, teve nem... A estação de trem do Meia, Zona Norte, ficou muito alagada durante o temporal na última terça-feira, dia 7. Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa terça. Mais fotos da Zona Norte do Rio. Imagens trágicas realmente do Rio de Janeiro já sofrendo mais uma vez por conta da situação dos alagamentos, dos deslizamentos, perdão. Um mês após ataques às sedes dos três poderes, 12 bolsonaristas... Peraí, vamos para a manchete completa aqui que eu não estou conseguindo ler toda. Um mês após os ataques às sedes dos três poderes, 12 bolsonaristas que saíram de Santa Maria seguem presos. Planalto destaca reações de Lula e nova chefia militar em vídeos sobre 8 de janeiro. O Tempo destaca como ficou Brasília depois dos ataques de 8 de janeiro. O Correio Brasiliense, um mês após o ataque na Esplanada, investigações de crimes ainda prosseguem. PRF não tem partido, diz novo diretor do órgão em cerimônia de posse. Ao vivo, cerimônia de apresentação da nova diretoria da Polícia Rodoviária Federal. Globo, novo diretor-geral, diz que PRF não tem partido e não vai compactuar com atos antidemocráticos. Poder 360, PRF voltará a ter disciplina sobre direitos humanos. Vamos para a cobertura completa sobre a notícias sobre Michele na questão do espelho d'água. Michele diz: doei moedas recolhidas no espelho d'água do Alvorada. Diz que doou a uma instituição e matou as carpas, né? Instituição agradece a doação de Michele, qualquer moedinha, tudo. É claro que a instituição agradece. Michele sobre moedas no espelho do Alvorada, recolhidas e doadas. Michele explica sumiço de moedas no espelho d'água do Alvorada. Vamos para a repercussão nas redes a respeito dessa cobertura. Ele não traz aqui a repercussão? Não traz. Então vamos para... trazer aqui do UOL, então. Trazendo para a tela. Michele disse que doou moedas recolhidas do espelho d'água à instituição. Michele diz que doou moedas recolhidas do espelho d'água à instituição. Autor: Thiago Minervino. A ex-primeira-dama disse que as moedas recolhidas no espelho d'água do Palácio da Alvorada foram doadas para uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, do Distrito Federal, responsável por cuidar de pessoas com deficiência. Nos stories de seu perfil no Instagram, Michele Bolsonaro relatou que, antes de deixar a residência oficial da Presidência da República, expressou seu desejo que o valor fosse para a instituição, responsável pelos cuidados de mais de 80 pessoas especiais. O espelho d'água em frente ao Palácio da Alvorada é submetido à limpeza e manutenção periódica.
Antes de deixar o Palácio da Alvorada, no dia 30 de dezembro, expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo do espelho d'água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 especiais. Dessa forma, elas proporcionariam alegria e refrigério a essas pessoas que poderiam ver atendidas algumas de suas necessidades de subsistência. A doação chegou ao seu destino no dia 8 de janeiro de 2023. Michele Bolsonaro negou que mandou matar os peixes da espécie carpa que viviam no espelho d'água para poder pegar o dinheiro. Houve relatos de que no dia 10 de janeiro alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d'água ocorreu muito depois de nossa saída da residência, alegou. Conforme a ex-primeira-dama, o atual governo exonerou Francisco de Assis Castelo Branco, que seria o servidor responsável pela limpeza do espelho d'água. Ao que tudo indica, não houve nomeação de um substituto ou, se houve, ele, aparentemente, não cumpriu com o seu dever de zelar pelas instalações, completou. Valores inconsistentes. Nos stories, Michele Bolsonaro também postou a foto de um cheque enviado em nome do Palácio da Alvorada para a Vila do Pequenino Jesus, no valor de R$ 2.213,55. Entretanto, um homem que aparece nos stories da ex-primeira-dama, identificado como Jorginho, que seria o responsável pela instituição, diz que foram doados R$ 2.281. Ele agradeceu pela doação das moedinhas do Laguinho, no valor de R$ 2.281, e afirma que o dinheiro fará diferença para cuidar de 84 pessoas especiais. O UOL entrou em contato com o Palácio do Planalto para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, essa matéria será atualizada. Bom, eu teria assim um pingo de vamos dizer, daria um pingo de credibilidade para o que ela está falando, se o Tribunal de Contas da União não tivesse apontado potencial prejuízo ao erário de R$ 7.500.000 por um repasse feito que era um dinheiro que era para comprar teste rápido para a Covid-19 na época da pandemia, que estava a pandemia bombando, e que foram parar no programa Pátria Voluntária, que é comandado por ela. A doação foi feita em 23 de março de 2020 ao Ministério da Saúde, com fim específico de aquisição e aplicação dos testes de Covid-19. E em julho de 2020, essa doação foi da Marfrig, certo? Foi 7 milhões e meio de reais do frigorífico Marfrig doou para o governo para comprar testes rápidos de Covid-19. E ao invés desse dinheiro ser utilizado aí na época pelo governo Bolsonaro para comprar os testes rápidos, o dinheiro da Marfrig saiu do Ministério da Saúde e foi para uma ONG da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí vem o questionamento. Precisava das moedas do Laguinho? Precisava dessas moedas para quê? Me conte, de verdade. A senhora não tinha dinheiro para ajudar, não? Não foi desviar dinheiro da saúde para ajudar a sua ONG? Tiraram dinheiro da saúde para ajudar a sua ONG. Mataram gente para ajudar a sua ONG. Gente morreu esperando a ajuda do Ministério da Saúde. Aí a senhora vem querer justificar agora, não, tirei as moedas do Laguinho para fazer uma boa ação. Por que não fez com aqueles 7 milhões e 500 mil?
O que é que foi feito? Para onde é que foi aquele dinheiro? Aquele dinheiro foi doado para o governo e passou a ser dinheiro público. O Ministério da Saúde desviou esse dinheiro para sua ONG. 7 milhões e meio. Não é 2 mil reais de moeda de laguinho, não. Tu quer ter um pouquinho de credibilidade? Começa por aí. Começa. Pega aí esse bambu. Explica. Esses 7 milhões da saúde que foram para o bolso da sua ONG. Explica. Porque quem não deve não teme. Não é o que vocês diziam direto? E por que não explica? Por que é tão difícil explicar? Por que é tão difícil fazer o beabá, o básico, o oi? E aí depois eu que sou doido. Voltando para as nossas manchetes, vamos girando aqui mais uma vez, vamos para manchete de ciência e tecnologia. A ação da Alphabet, que é a ação da Google, dona da Google, despenca 7,4%. Após respostas, vamos ver de quem foram essas respostas, né? Após respostas imprecisas do chatbot Bard. Quem é o chatbot Bard no jogo do bicho? Vamos ler, vamos trazer a matéria completa para que vocês possam entender o geral, o conceito geral aqui da... Em resposta, a resposta do Google ao ChatGPT da Microsoft foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira. O Bard Monday é um chatbot programado para interagir de forma realista com usuários que utilizam a ferramenta de busca que deve começar nas próximas semanas. Foi uma reação rápida da Alphabet, controladora do Google, aos avanços de sua concorrente no segmento da inteligência artificial. Ainda assim, as ações da empresa operam em forte baixa. Os papéis da Alphabet, negociado na Nasdaq com o código Google, caíram 7,44% a $100. Os BDRs Google 34 da companhia, recibos de ações negociados na B3, recuavam 7,10% na reta final do pregão. No lançamento do Bard Monday, o lançamento foi marcado por controvérsias. Horas antes de seu lançamento oficial, uma ação promocional nas redes sociais mostrava a tecnologia dando respostas imprecisas aos usuários. Procurado pela Reuters, o Google não respondeu ao pedido de comentário. Bard certamente começou com o pé esquerdo, para dizer o mínimo, e consigo entender a reação das ações. Mas não acredito que isso vai ter um impacto significativo no longo prazo, afirmou Thomas Hayes, da Great Hill Capital, à Reuters. A apresentação oficial de Bard foi feita via streaming direto de Paris, e na apresentação os executivos da Alphabet mostraram como a novidade funciona. A tecnologia explicou os prós e contras de comprar um carro elétrico ou de planejar uma viagem pelos Estados Unidos, aparentemente sem erros dessa vez. Ela pode ajudar um padeiro a colaborar com um cliente em um design de um bolo ou um fabricante de brinquedos a sonhar com uma nova criação, disse o vice-presidente sênior da Google, que eu não vou me arriscar a dizer o nome durante o evento. E eu tentei abrir aqui pensando que ia me dar o link para o Bard, mas não tem o link disponível ainda. Queria abrir aqui em primeira mão. Deixa eu ver se eu consigo o link para acessar o Bard.
Vamos procurar aqui, ó. Deixa eu ver se o Olhar Digital vai trazer. O ChatGPT já é o líder hoje do mercado, né? Mas dois dias antes do... Não. Não tem... Não estou encontrando aqui, aparentemente, o link para acesso ao Bard. Mas para você que, por exemplo... Deixa eu trazer, para quem nunca teve a oportunidade de ver uma inteligência artificial trabalhando, deixa eu trazer o ChatGPT. Ver se ele está no ar primeiro, né? Prometer trazer o ChatGPT, ele não estiver no ar. O ChatGPT está no ar. Para quem nunca tinha visto, deixa eu diminuir a minha tela, deixar ele em evidência aqui. Esse aqui é o ChatGPT, é uma das inteligências artificiais que está sendo mais utilizada no momento, onde que é vista hoje como o tipo de informação, o tipo de inteligência que vai substituir o Google no futuro. Que você pode traduzir, que você pode trazer, pedir informações. No momento ela tem limitação temporal, principalmente. Mas aqui você pode pedir a ela, por exemplo, escreva um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. E no momento que você faz isso, o ChatGPT começa a fazer, de acordo com as informações que ela tem na sua inteligência artificial, ela começa a fazer o resumo a partir dos dados que ela tem, né? Como eu não coloquei nenhum critério, não coloquei nada de base, ela vai fazer do tamanho que ela quiser, ela vai fazer no formato que ela quiser, mas tudo isso enquanto eu estou falando, eu estou com as mãos livres aqui. É a própria inteligência quem está digitando tudo isso que está indo para a tela. Tudo isso também pode ser reordenado, reorganizado depois. O que acontece aqui, ele vira uma conversa, uma espécie de bate-papo seu com o ChatGPT, né? Com a sua inteligência artificial. Aí ele já chegou em um resumo bem detalhado aqui, inclusive um resumo de três parágrafos. Agora, se eu quiser, por exemplo, que ele faça uma estrutura de tópicos, reescreva em estrutura de tópicos, ele vai pegar a informação que ele deu e tá aí, ele já está pegando esse mesmo resumo e tá reescrevendo ele em estrutura de tópicos, que caso a pessoa, por exemplo, queira utilizar para estudo, até mesmo para fazer a própria o sumário, né, do resumo, já tem aí uma opção. E o ChatGPT, essa notícia que a gente estava vendo agora a respeito do Google, é justamente a respeito dessa concorrência, né? A inteligência do Google que vem como a concorrente para o ChatGPT nesse momento. E tem muitas outras coisas que você pode fazer com o ChatGPT. O ChatGPT vem sendo utilizado de uma forma grandiosa já na internet. Se você quiser, você pode mudar a forma dele de agir, por exemplo, haja
como um criador de conteúdo para redes sociais. Aí ele vai... Pronto, aí ele já está me dando uma estrutura de tópicos para isso, mas ele já entendeu que eu quero que ele tenha esse tipo de ação. Então, nisso, o Google, a partir do momento que ele vai fazer essa notícia, né, que ele vai trazer essa notícia de que ele está competindo com essa inteligência artificial, ele precisa, de cara, combater isso, combater esse nível que o ChatGPT já está apresentando. Se ele já entra com imprecisão, se ele já entra com uma informação imprecisa ou confusa para quem vai acessar, as pessoas rapidinho vão sair, até porque o próprio ChatGPT ele tem as limitações dele em questão de tempo, a atualização dele temporal é relativa, assim, de muito tempo atrás, então informações novas ele não tem. Informações, se eu perguntar a ele a respeito do terremoto que aconteceu, por exemplo, das notícias que eu dei hoje, ele não vai ter informação nenhuma a respeito dessas notícias. Então, isso é uma limitação do ChatGPT. E aí você tem outras ferramentas como ChatSonic e vários outros que já estão também entrando aí como alternativa para essas ferramentas. Mas aqui você já vê, aí se eu colocar Aja como um criador, e crie despedida para uma live de notícias. Ele já está criando todos os tópicos. Uma estrutura de tópicos para a própria live de notícias. Então, aqui, se eu quiser fazer a minha live aqui, eu posso embasar a minha live toda a partir daqui. E olha aí, o que eu queria é essa escrita aqui do final, que é justamente o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos nos despedir justamente com a despedida do ChatGPT, escrita pela inteligência artificial para nós aqui nesse momento, ao vivo, aqui na nossa transmissão. Muito obrigado por assistir a nossa live de notícias de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido algo novo. Lembrem-se que a informação é poder, por isso continuem acompanhando as notícias. E até a próxima live.